Graça e paz, irmãos. Vamos meditar um pouco. Eu quero compartilhar com vocês, fazer mais uma reflexão acerca da palavra de Deus e do nosso cotidiano, né, evangélico. Quero fazer menção aqui de um texto bíblico, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Muito conhecido esse versículo. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse texto é muito importante, né? E eu concordo aqui com o John MacArthur, né, quando ele diz que esse texto ele está vinculado à ideia da importância da adoração coletiva da igreja. E ele também vincula essa questão aqui, né, como um alerta, como uma admoestação, segundo ele diz aqui, uma advertência contra uma apostasia, e isso dentro de um contexto escatológico, né? Então a gente tem diante de nós a importância, né, do congregar, a importância do congregar. Hoje mais do que nunca, a ideia de congregar é uma ideia que vem sendo solapada, né? Solapada. A importância da igreja, de alguma forma, ela tem sido diminuída por algumas novas descobertas, novas revelações, ou novas ideologias, enfim, novos entendimentos. Então, de alguma forma, todos eles objetivam diminuir a importância da igreja. Existem alguns que defendem, inclusive, um lema que até certo ponto eu diria que tem razão, mas eu não dou 100% de razão, pelo menos na proposta que alguns levantam, que é o lema "Eu sou igreja". Alguns levantam esse lema de forma muito absolutista, dizendo "eu sou igreja e, por ser igreja, não necessito de congregar. Eu, como igreja, eu sou o templo, eu sou o adorador e eu adoro a Deus independentemente de reunir-me em qualquer lugar", né? Fato é que o termo eclesia, quando aparece no Novo Testamento, ele não se aplica a edifício, prédio, construção, loja ou coisa do gênero, né? Isso é fato. Eclesia se aplica a um ajuntamento, a uma reunião, a uma assembleia. Por isso, eu sou igreja quando eu faço parte dessa assembleia, né? Quando eu sou membro desse corpo, dessa assembleia, desse grupo que está reunido. Eu sou igreja. Paulo vai tratar da importância que eu tenho, que você tem, que nós temos no corpo de Cristo, enquanto estamos inseridos nele. Então, essa é uma ótica bíblica. Daí a importância, e a gente vai ver a ideia do congregar já do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento havia uma reunião, havia um ajuntamento. No Novo Testamento, quando a igreja surge, também os irmãos vão estar ali reunidos, né? Mas eles estavam reunidos em templos, se reuniam em casas e etc. Os judeus se reuniam nas sinagogas, enfim. Independentemente do lugar em que eles estavam reunidos, o princípio maior permanece, a ideia de comunhão. Até porque, para que eles se edificassem mutuamente, eles precisavam se reunir, né? Isso era um princípio. Então, eu particularmente defendo a ideia da importância da igreja local. Defendo. Entendo também que muitos são contra a institucionalização da igreja e veem nisso um grande problema, né? Eu entendo que a igreja institucionalizada ela é fruto de um progresso histórico, cultural e etc. inevitável. Mas não diria que o fato da institucionalização em si é ocupado por inúmeros problemas que hoje permeiam o meio evangélico em si, a igreja como um todo. Na verdade, nesse vídeo, meu objetivo é falar sobre algo que me preocupa ultimamente, e acho que preocupa muitos.
Nós temos percebido nesses últimos tempos que muitas pessoas, mas muitas mesmo, inúmeras pessoas têm saído da igreja, estão se afastando da igreja e também do evangelho, consequentemente. Abandonam as igrejas, consequentemente abandonam o evangelho, abandonam a Cristo e alguns se tornam até ferrenhos opositores do evangelho, da igreja e de Cristo. É claro que isso não é um fenômeno novo, mas tem acontecido com, eu diria, uma frequência muito maior e numa proporção muito maior. Daí eu paro para pensar, analisar e ver. Existem razões, né? Existem motivos ou causas que podem levar uma pessoa a se afastar, né, da igreja, do evangelho, de Cristo dessa forma? Certamente existem. É claro que eu não quero responder, nem tenho a proposta de responder nesse vídeo a todos os pontos, mas eu quero enumerar alguns dos fatores que, se não são uma causa principal, pelo menos seriam fatores que contribuem para que muitas pessoas saiam da igreja, para que muitas pessoas abandonem a fé, para que muitas pessoas deixem de congregar e muitas pessoas, inclusive, deixem até o próprio Cristo. Vamos lá. O primeiro fator que eu quero enumerar aqui seria a atração pelo mundo. No Novo Testamento, nós vamos ter inúmeros textos que vão falar sobre a questão do amor ao mundo, né? Do conformismo com o mundo. O apóstolo Paulo ele vai dizer: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Um outro autor do Novo Testamento vai dizer: não amem o mundo nem o que no mundo há, né? Porque o amor do mundo é inimizade contra Deus, né? Então, a parábola do semeador também, quando Cristo vai trazer uma explicação sobre um dos pontos da parábola do semeador, ele vai justamente falar sobre as seduções desse mundo e etc. É óbvio que o sistema atual que predomina tem muitas coisas atrativas e tem muitas coisas aparentemente boas, que satisfazem o nosso ego, satisfazem as nossas volições, vontades, enfim. Só que muitas delas nos afastam de Deus. Hoje a gente percebe uma tendência muito maior a ser influenciado do que a influenciar. Nós temos uma geração muito mais influenciada pelos atrativos do mundo do que uma geração que influencia as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que não fazem parte da igreja. E eu vejo aí um primeiro elemento que pode contribuir para que pessoas saiam da igreja. Pessoas que ainda estão atraídas por elementos do sistema atual corrupto, decaído, corrompido, mundano. Isso leva muitas pessoas a se afastarem da fé. É um primeiro fator. O segundo fator seria a falta de motivação no exercício dos dons e talentos na igreja, a negligência e muitas vezes até a falta de espaço, né? A pessoa às vezes ela está na igreja, mas a igreja não abre um espaço para que ela possa ali exercitar dons, talentos e ser útil no corpo, né? Existem diversas formas de ser útil no corpo de Cristo, mas ninguém gosta de estar num ambiente onde ele não se vê de alguma forma útil. O exercício dos dons, né, naturais, ministeriais, espirituais, como queiram, ele com certeza contribui muito para que uma pessoa permaneça na igreja, permaneça firme e tenha prazer de congregar. Por quê? Porque os dons visam uma edificação mútua, é um momento em que você faz uso de habilidades, né, de dotações espirituais para edificar o corpo, para edificar a igreja, para edificar o irmão em Cristo. Isso é muito válido, na minha opinião, muito proveitoso. Né? Os dons espirituais, de acordo com Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 12, eles têm como propósito o bem comum, a edificação mútua. Né? Outro elemento seria a falta de base doutrinária diante dos desafios apologéticos que nós temos.
Hoje nós temos desafios apologéticos muito maiores, né? Hoje existe uma cultura religiosa muito heterogênea e hoje existe uma diversidade de cosmovisões e pensamentos teológicos diversos. Então nós temos aí uma apologética bastante relativizada, bastante diversificada, justamente por essa diversidade de ensinos. E a cada dia que se passa, surgem novos ensinos, novas tendências, e por aí vai. Tudo isso acaba trazendo muita confusão, né? As pessoas mais despreparadas dentro de um prisma doutrinário são as principais e, por que não dizer, as primeiras vítimas no que diz respeito a esse desafio apologético. Quando elas se defrontam com alguém mais preparado que elas, por assim dizer, dentro de um prisma de conhecimento, elas muitas vezes são vencidas por esses argumentos. Por quê? Porque elas não têm uma fé sólida, não têm um conhecimento sólido, uma base sólida na palavra de Deus, né? Elas não conseguem dar a resposta àqueles que buscam a razão da esperança que existe nelas, né? São pessoas que, talvez por negligência própria, se acomodaram, deixaram de crescer, estagnaram e agora estão vitimadas por ensinos que lhe confrontam e eles não conseguem, não têm como refutar. Então são desafios apologéticos que acabam por tirar essas pessoas da igreja, né? Algumas acabam por se sentir enganadas, porque diante delas surge um desafio que elas não conseguem resolver e elas então ficam em dúvida, isso gera uma confusão, elas acabam por sair da igreja. Esse é um outro fator que, na minha opinião, contribui para que muitas pessoas se afastem da igreja. Um outro elemento seria uma experiência cristã superficial. Existem pessoas que elas vivem o evangelho numa esfera superficial, elas vivem a fé numa esfera superficial. Elas ainda não vivenciaram uma experiência tal qual o apóstolo Paulo, por exemplo, disse. Ele vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Então ele está falando de uma experiência sólida, né? Cristo vivendo em mim, né? O meu conhecimento não é apenas um conhecimento teórico de Deus, ou mesmo teológico de Deus, não menosprezando de forma alguma o conhecimento teológico. Ele é fundamental. Afinal de contas, toda prática precisa ser fundamentada pela teoria, né? E nós temos tudo que precisamos que fundamenta a nossa prática na Bíblia, que é a nossa base de fé, nossa regra de fé e prática. Porém, é preciso avançar. O conhecimento experimental é esse avanço. Eu preciso ter um relacionamento com o Deus da Bíblia, ter um relacionamento com Cristo da Bíblia. Isso é muito importante. Existem pessoas que têm uma relação superficial com isso. A palavra viva e eficaz, ela não penetrou as partes íntimas do ser dessas pessoas. Elas estão ali vivendo quase que um evangelho nominal. Tem muitas pessoas que vivem essa fé nominal, né? Elas vivem ali em cima do muro. Elas vivem ali um evangelho teórico. Elas não tiveram uma experiência real com Deus. E por essa razão, elas também facilmente desistem, facilmente olham para trás, facilmente se deixam vencer, facilmente saem da igreja, porque elas são apenas pessoas que desenvolveram uma fé nominal, sem nenhum tipo de experiência com Deus da Bíblia, com Cristo da Bíblia, com o Espírito Santo. Por incrível que pareça, eu vou citar agora um outro elemento. Talvez alguns discordem de mim, mas esse é um ponto particular, tá certo? Em alguns casos, eu não posso generalizar para não ser injusto, mas em alguns casos, a ascensão social tem tirado algumas pessoas da igreja, por incrível que pareça. Existem pessoas que, ao ascenderem dentro de um ponto de vista social, né, deveriam então, de alguma forma, por gratidão, se dedicarem a Deus dentro da medida do possível, tributarem o melhor de Deus, né, que eles puderem nas suas vidas, em gratidão por tudo aquilo que alcançaram de Deus. Mas ao ascender dentro de um prisma social, existem pessoas que abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam Deus, deixam de congregar. Por quê? Porque a vida passa a se tornar muito corrida para essas pessoas e Deus, então,
é relegado a um segundo plano. A ideia de buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serem acrescentadas é uma ideia mitológica para essas pessoas, né? Eu busco a Deus se der. Deus para mim não é uma prioridade, né? Se eu puder, eu vou devotar a Ele algum tempo, né? Antes eu achava que estar com Deus e aos pés de Cristo era escolher a melhor parte. Hoje eu não penso assim. Minha vida é muito agitada para pensar nisso. Oração hoje não é uma coisa que eu tome como regra. Muitas pessoas, infelizmente, ao ascenderem socialmente, passam a desenvolver um pensamento assim, uma fé doente. A ascensão social, ela não provoca males na vida de todos, mas muitos irmãos, quando ascendem socialmente, infelizmente, acabam por abandonar a fé, acabam por abandonar a Cristo, acabam por abandonar a igreja, abandonam tudo, tá certo? Outro elemento, outro fator que tem contribuído para que muitas pessoas saiam da igreja, né, abandonem a Cristo, abandonem a fé, é a associação com os incrédulos. Isso mesmo. Eu não estou dizendo que o crente ele tem que ser antissocial. Né? Não é essa a ideia. A palavra aqui é associação. Né? O Salmo 1 ilustra bem esse princípio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham, tudo quanto fizer prosperará. É esse o bem-aventurado. Eu não posso me associar a pessoas que escarnecem de Deus. E tem muitos crentes que, sob o pretexto, que alguns não estão de fato interessados na evangelização. Eles não gastam tempo falando de Deus, falando da palavra, falando do amor de Deus a esses amigos. Não. Eles estão associados. E associados quando eles escarnecem, associados nas práticas erradas e acabam por abandonar a igreja, acabam a voltar muitas vezes para práticas das quais outrora já tinham vindo, né? É aquele provérbio, né? A porca lavada volta para o espojador, o cão come de novo o seu vômito. A associação incrédulo ou aos incrédulos é um fator que tem tirado muitas pessoas da igreja. Problemas de relacionamento por falta de maturidade também. Existem pessoas que saem da igreja por quê? Porque essas pessoas não aprenderam, não desenvolveram uma fé saudável para saber que elas são um corpo, para ter boas relações, desenvolver boas relações, para saber como se lidar com conflitos. E a igreja ela não é um local isento de problemas. A igreja é um ambiente constituído de pessoas imperfeitas. Certa vez eu vi um pastor numa pregação citando um exemplo que eu nunca esqueci. Esse pastor disse que certa pessoa chegou para ele e disse: eu vou sair da igreja e vou procurar uma igreja boa, uma igreja correta, uma igreja perfeita, porque não dá para congregar aqui. E o pastor disse a essa pessoa o seguinte: procure essa igreja e quando você encontrá-la, não entre nela. E a pessoa falou: mas por que eu não vou entrar se eu encontrar? Porque se você entrar nela, você vai destruí-la, porque você é imperfeito. A ideia é: a igreja é uma comunidade constituída de pessoas que têm falhas, pessoas que têm limitações, pessoas que têm defeitos. Somos nós. Existe uma ideia barata de perfeccionismo dentro da igreja que ela traz muito mais prejuízo do que vantagem. E a gente precisa aprender a conviver, a amar os irmãos, mesmo diante dessas diferenças que existem. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento no trabalho, na família, em casa, em todas as instâncias. Ele vai levar isso para a igreja também. Esse é um fator que acaba por tirar algumas pessoas da igreja porque elas não sabem como se lidar diante de situações conflituosas, por exemplo. Então elas acabam por sair da igreja por situações ou por problemas relacionados ao relacionamento. Esse é um fator. Um outro fator: falta de assistência espiritual em momentos difíceis. A igreja é um lugar onde a pessoa espera ser assistenciada de alguma forma, né? E a pior coisa que tem é quando ela chega num ambiente onde ela não recebe assistência, onde ela não recebe cuidado, onde não lhe é devotada atenção, onde ela não é ouvida, né? Onde os seus problemas não representam absolutamente nada, né? Então, a ideia é que
A igreja é um lugar de cuidado mútuo, né? Nós nos edificamos mutuamente, nós compartilhamos os nossos problemas e de sabores com os santos, nós oramos uns pelos outros, nós nos aconselhamos e nos exortamos mutuamente. Isso é igreja. Infelizmente, hoje se desenvolveu uma cultura muito estranha, onde as pessoas já não conseguem mais estabelecer vínculos. Eu diria que talvez as pessoas hoje tenham mais facilidade de estabelecer vínculos por meio de redes sociais, e esses vínculos não são vínculos efetivamente falando, e elas desaprenderam, talvez por causa das redes sociais, a estabelecerem vínculos reais. Esse problema hoje existe na igreja. A pessoa está lá há um ano, congregando na mesma igreja de uma outra pessoa e ela não se conhece. Isso é um problema hoje. Infelizmente, muitas pessoas têm saído da igreja, têm abandonado a fé, têm abandonado o evangelho, porque a ideia de família, que muitas vezes é vendida, nem sempre é uma ideia real. As pessoas olham e dizem, não, que não é uma família, ninguém está preocupado comigo, ninguém me assistencia, ninguém ora por mim, ninguém me dá um conselho. Eu não tenho uma família. A falta de assistência espiritual, né, que é o mínimo, tem levado muitas pessoas a saírem das igrejas, a abandonarem a fé, a abandonarem o próprio Cristo, infelizmente. Por fim, o não fazer distinção entre o santo e o profano. Exatamente, o não fazer distinção entre o santo e o profano. Existem igrejas que assimilaram a tal ponto conceitos antibíblicos, extrabíblicos, estranhos às escrituras, estranhos à própria natureza e o caráter de Deus, que já não se consegue fazer diferença ou diferenciação entre os padrões propostos por essa igreja e os padrões propostos pelo Evangelho. Parece que é tudo a mesma coisa. O santo e o profano já não tem diferença. E algumas pessoas, ao entrarem dentro de algumas igrejas e perceberem que não existe diferença entre o perfil de vida apresentado por aquela igreja para os cristãos e o perfil de vida que um ímpio desenvolve, né, que um incrédulo desenvolve, elas percebem que, então, por ser similar, elas optam por escolher ficar do lado de fora da igreja. A igreja ela foi chamada para ser sal da terra, ela foi chamada para ser luz do mundo, ela é coluna e baluarte da verdade, e ela tem como princípio resplandecer, né, no meio de uma geração corrupta, né, no meio de uma geração que está em trevas. Nós somos constituídos como astros no mundo para trazer luz, para ser luz. E a igreja precisa, assim, não só ser diferente, mas fazer a diferença. E nós precisamos mostrar que os padrões propostos pelas Escrituras para aqueles que servem a Deus são elevadíssimos e são distintos dos valores propagados aí pela sociedade ao redor, né? Pela nossa era, tá certo? Então, talvez a não distinção desses valores tenha levado muitos a se afastarem da fé, a saírem da igreja, a deixarem a Cristo. Quero concluir essa minha fala dizendo o seguinte: nenhuma dessas razões que eu mencionei, nenhum desses fatores que eu citei, justifica. Nenhum mesmo. Porém, esses fatores nos levam a pensar, nos levam a analisar, a rever, principalmente nós que estamos na igreja, conceitos, valores, ações, a importância de determinadas coisas que muitas vezes têm sido relegadas dentro da igreja ao segundo plano. São sintomas que dizem para nós que nós precisamos sim fazer uma releitura do nosso papel enquanto igreja, do nosso papel enquanto cristãos, do nosso papel no corpo de Cristo. Então, todos esses fatores nos levam a fazer essa leitura e eu acho que é saudável isso. É muito fácil a gente sair metralhando, atacando e muitas vezes deixar de fazer uma leitura. Né? Olhar para dentro de nós mesmos, para dentro das nossas igrejas, para as nossas realidades e identificar. Eu acho que se nós fizermos isso, todos nós vamos encontrar dentro das nossas igrejas. Muitas coisas talvez não sejam resolvidas, mas serão amenizadas. Problemas que se eu não conseguir resolver, pelo menos eu amenizo. E situações que eu posso modificar. Existem coisas que estão ao nosso alcance e que nós podemos sim fazer para melhorar
para que a igreja ela consiga, da melhor forma possível, expressar todos os valores que ela tem por missão, expressar como embaixatriz de Deus. Concluo deixando uma passagem que eu gosto muito, 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Concluo lembrando que iniciei a minha fala citando Hebreus 10:25. Não abandone a sua congregação. Amém? A igreja ela é importante, ela tem o seu valor e ela tem o seu lugar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.